essa afirmação de Sananda Jesus, presente no aforismo, no Sutra 93 do Evangelho Gnóstico de Tomé, também é muito conhecida por estar presente nos evangelhos canônicos, né? Quando Jesus diz para não jogar pérolas aos cães, ou não dar as coisas puras aos cães, ou em outras traduções até mesmo não dar as coisas santas aos cães. O texto mais conhecido é das pérolas, né? Não jogueis pérolas aos porcos. É essa que está lá nos evangelhos canônicos, que é a mesma coisa de dizer não deis as coisas puras aos cães, para que não as arrastem ao lodo. Não lancei as pérolas aos porcos, para que não os conspurquem. O que é conspurcar? O verbo conspurcar significa macular, tornar impuro, sujar, trazer nódoas. Cobrir de impurezas, de sujidades. Isso é conspurcar. E às vezes a gente fica entusiasmado porque teve uma visão de algumas luzes e quer imediatamente falar daquilo para todo mundo, levar aquilo para todo mundo. E não percebe que aquele que não está preparado para receber vai fazer muito mau uso disso. Porque nós não modificamos ninguém. Nós só conseguimos modificar a nós mesmos. Existem 3 pilares que sustentam a nossa realidade. O eu, o outro e as circunstâncias existenciais. As circunstâncias existenciais e o outro eu não consigo modificar. Só tem um elemento que eu posso trabalhar e modificar: a mim mesmo. Então, isso não é egoísmo? A nossa luz interna acende para primeiro iluminar a nossa casa. E não para iluminar a casa dos vizinhos, para iluminar a rua, para iluminar o bairro, para iluminar a cidade. Isso é pretensão, isso é tolice do ego. Porque quando você acende a luz da sua casa e a sua casa fica iluminada, os seus vizinhos vêm para a sua casa. É como quando nós tentamos apanhar borboletas e elas fogem. Mas se nós plantamos um belo jardim, nós não precisamos ficar correndo atrás de borboletas. Por quê? Porque ao plantar um belo jardim, elas vêm até nós. Elas vêm para o jardim. Então, quando nós acendemos a nossa própria luz e iluminamos a nossa casa, nós não precisamos preocupar com as casas dos vizinhos, porque a nossa luz vai atrair quem é da luz para a nossa casa. Então, o processo é de autoiluminação. Nós temos que ser seres luminescentes. Nós temos que ser seres lucificados, ou seja, plenificados de luz. E essa luz só tem serventia para quem é de luz. Se nós tentarmos apresentar ou espalhar essa luz em lugares
que não são aptas para receber essa luz, vai se fazer muito mau uso disso, que pode sair das nossas bocas, né? Das nossas boas intenções de ajudar. Nem toda boa intenção de ajudar é ajuda. Aliás, às vezes mais atrapalha. Tem coisas que não pode ser dada a todos, porque nem todos estão preparados para receber. Esse é o sentido de não dar pérolas aos porcos. Porque os porcos vão conspurcar as pérolas. Por quê? Porque porco não come pérola. É interessante essa visão de Jesus, porque no tempo de Jesus, os porcos, que aliás eram um ser considerado imundo, os judeus, por exemplo, não comiam carne de porco. Aliás, ainda não comem. Né? É só os gentios que se alimentavam de porcos e eram desprezados por isso. E os porcos eram alimentados com umas bolinhas que pareciam pérolas, mas eram escuras, que eram, né, alfarrobas, que eram de uma planta, eram sementinhas de uma planta que eram chamadas de alfarrobas. Então era muito parecida com pérolas. Mas os porcos comem alfarrobas, mas pérolas não. Porque eles não conseguem se alimentar de pérolas. Então, que adianta você dar pérolas aos porcos? Eles vão pisar nas pérolas, vão lamear as pérolas. Isso não tem sentido. Da mesma forma, quando nós tentamos dar as coisas do céu, as coisas elevadas, para aqueles que estão chafurdando na lama, isso não vai ter valor serventia nenhum para eles. Eles vão fazer muito mau uso disso. Eles vão jogar no lodaçal e vão pisar em cima. E aí nós vamos fazer mau uso das energias divinas. Nós vamos dissipar energia sagrada, elan vital, para coisas sem resultado. É como ficar gritando para alguém que é surdo. Adianta você gritar para alguém que é surdo? Porque para aquele que não quer ouvir, nenhuma palavra é boa, nenhuma palavra basta, porque ele não quer ouvir. Então nós temos que sair dessa ilusão, até mesmo dessa pretensão, que não deixa de ser uma postura egóica de querer convencer o outro. Quando nós entramos por uma ideologia, por uma religião, a primeira coisa que nós queremos fazer é catequizar o outro. É doutrinar o outro. Veja essa palavra, doutrinar. Isso é de uma pretensão absurda. Isso quer dizer que eu tenho a verdade, eu tenho uma doutrina perfeita e vou levar para o outro. E nós fazemos isso. E olha que nós mal conhecemos aquilo que professamos, mas queremos impor ao outro. Por quê? Porque julgamos que a verdade está comigo e não com o outro. Todos aqueles que pertencem a uma religião, eles têm a convicção interna de que eles é que detêm a verdade, que a sua religião é a verdadeira, e que eles toleram as outras, embora saibam que as outras não são verdadeiras. Olha que inocência, que absurdo que é todas essas coisas. E nós somos muito pretensiosos. Aí nós mal conhecemos uma ideologia, uma doutrina, e já queremos impor a todo mundo. Os pais fazem isso com os filhos. Em idade muito tenra, os pais ficam vomitando dogmas e doutrinas nos filhos. Ou seja, condicionando a percepção que passa a não ser espontânea, passa a não ser pura,
com tudo aquilo que eles acreditam que é a verdade. Como se Deus dependesse de crenças. Então não jogue pérolas aos pobres. Nem todo mundo está preparado, está predisposto a ouvir. E nem todo lugar, nem todo ambiente é ambiente para se falar daquilo que é elevado. Por isso que quando transitamos pelo mundo, a maioria das vezes é preferível que estejamos silenciosos. Ouvimos de tudo. E tudo está certo, tudo está bem. Mas nos mantemos silenciosos. Porque não queremos convencer ninguém de nada. Aliás, o verdadeiro homem espiritualizado ou espiritual não quer convencer ninguém de absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele permite que cada um seja o que lhe convém, que esteja no estágio que lhe é próprio estar. Mas esse mesmo homem espiritualizado, quando alguém lhe procura, que está com o coração aberto, que está predisposto a fazer uma viagem verdadeira do conhecimento, ele compartilha as suas pernas. Ele se doa. Mas não para os povos, mas para aqueles que estão aptos, que são autênticos no seu buscar, que estão ávidos de Deus, que estão ávidos da luz. Para estes, ele abre a sua casa com vida inteira. Eu vi recentemente uma imagem, um vídeo que estava na internet que eu achei muito interessante, embora a intenção da pessoa era a melhor possível. Mas não basta a boa intenção. Nesse vídeo havia uma pessoa que ele estava numa praça, numa cidade grande, eu não sei que cidade é essa, e ele estava com uma Bíblia aberta, e as pessoas que estavam ali na praça, passeando, caminhando, ou seja, talvez no momento de domingo à tarde, passeando, se descontraído, sentando no banco para descansar, e ele com a Bíblia aberta, gritando as palavras de Deus, segundo ele, para convencer as pessoas que precisavam buscar salvação, que o mundo, né, estava próximo à vinda de Deus, enfim. Mas ele não se dava conta que ele estava incomodando as pessoas. E aí tinha um senhorzinho que tinha uma banca que ele estava vendendo pastel, salgadinho, umas coisas assim. E aí esse senhor, irritado com aquele homem gritando no ouvido dele, com a Bíblia aberta, gritando, incomodando todo mundo, até espantando a freguesia dele. Aí aquele senhorzinho vai até o homem, sabe, toma a Bíblia da mão dele, sabe, meio que expulsa o homem dali da praça. Claro, o vídeo é engraçado, mas ele traz algo bastante reflexivo, né? Porque a intenção daquele homem com aquela Bíblia na mão era boa. Ele achava que estava trabalhando para Deus, porque ele estava pregando. Aí ele se mira até no exemplo dos primeiros apóstolos, né, que iam para a praça falar de Jesus. Ou seja, ele julgava que aquilo que ele estava fazendo é um serviço a Jesus, que ele estava em trabalho divino, que ele estava se humilhando para levar as pessoas à palavra de Deus, como um Paulo, como um Estevão, como um Barnabé.
como esses primeiros mártires do cristianismo, tem intenção boa. Mas o efeito é nulo. Porque, em verdade, ele estava perturbando as pessoas. Ele estava violando a privacidade das pessoas. As pessoas não pediram isso. As pessoas não estavam ali naquele momento para isso. E às vezes, talvez em proporções diferentes, obviamente, mas às vezes nós também temos essas atitudes tolas de ficar querendo convencer o outro das nossas verdades. E não adianta. Cada um tem seu tempo de percepção. E nem mesmo nós podemos afirmar que a nossa percepção é correta. Essa é apenas a que nós temos. E que talvez nos sirva para aquilo que é as nossas necessidades e nada mais. Então, todo trabalho espiritual, e é isso que talvez a maioria não entenda, todo trabalho espiritual não é de impor, mas de expor. Quando você expõe algo a alguém, a pessoa pode aceitar ou não, pode ser útil para ela ou não. Você não está impondo, você está expondo. Ou seja, olha, eu estou abrindo uma janela aqui. Se você olhar por essa janela, você vai ver um outro ângulo da paisagem, um outro aspecto da realidade, através dessa janela. Mas existem muitas outras janelas. Você escolhe qual janela você quer olhar. Eu só estou abrindo uma janela para você. E se você não quiser, fecha a janela. Pronto. Entende? Isso é expor. Agora, você querer forçar uma pessoa que olha apenas pela sua janela, isso é arbitrariedade. Isso é imposição. Isso é tolice. Isso é arrogância. Você querer dar a uma pessoa algo que ela não pediu, isso é tolice. Além de ser uma invasão de privacidade. Então, não tenhamos o cuidado de fato, não jogar pérolas aos povos. Nem tudo que é bom significa que é bom para todos, naquele momento, naquelas circunstâncias. Às vezes, o que te eleva ao céu pode fazer com que outro desça aos infernos. Temos que ter cuidado com aquilo que é sagrado, porque aquilo que é sagrado tem que ser vivido de forma santa, sagrada. Não pode ser vivido de forma profana, não pode ser exposto de forma indevida. Esse é o ponto.